Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos, então, abrir a Bíblia do livro de Gênesis 17. Depois, Apocalipse 2:17 e 3:12. Amém? Todos têm aí? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, ou Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus Todo-Poderoso, mais uma noite nós temos o privilégio de nos reunir para falar das coisas eternas. Possa vir com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua providência divina, Senhor, e tomar o controle de nós, da nossa mente, do nosso coração, tomar o controle de todos, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor tenha a preeminência de falar conosco e de nos revelar cada vez mais a Tua palavra, Pai. Que haja mais luz para nós nesta noite, que haja mais entendimento da Tua palavra nesta noite, que a Tua palavra faça mais sentido para nós nesta noite, Pai. Que cada um possa tomar a sua porção aqui nesta noite, através da internet. Que a tua igreja possa ser alimentada, fortalecida, Pai, com a tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor para falarmos um pouquinho mais desta grande mensagem que temos, né? A maior mensagem de todos os tempos é a nossa, né? Nunca houve uma mensagem tão grande, tão maravilhosa, tão perfeita como a nossa. Tudo que Deus tinha para entregar para a igreja, Ele está entregando no ministério de João, da noiva de Cristo, né? O livrinho que João comeu foi a maior e melhor parte de todo o plano da redenção. O profeta falou sobre isso, né? Sobre qual o melhor tempo para se viver, né? Ele disse, o melhor tempo é agora. Eu creio que cada um que viveu em cada era, o seu tempo deve ser o melhor tempo, né? O nosso tempo é o melhor tempo. É o tempo de Deus, é o tempo da palavra ser revelada. É o tempo em que Deus dá-se a conhecer aqueles que são seus filhos, aqueles que têm uma representação de filho com Ele na eternidade. A herança é dos filhos, né? E Deus, Ele veio se dando a seus filhos. A maior herança que Deus tinha, Ele deu aos seus filhos, que é parte do seu glorioso ser. Não tem herança maior do que você fazer parte da natureza divina de Deus. Porque se você faz parte da natureza divina, você tem vida eterna. A maior herança que Deus poderia deixar para os seus filhos é a sua própria vida. Não existe nada maior ou melhor
do que ter dentro de nós nesta noite a vida do próprio Deus. Porque aqueles que têm a vida do próprio Deus nunca morrerão. Eles são eternos. Nunca tiveram princípio, nunca começaram, sempre estiveram com Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho mais nesta noite sobre esse tema, né? Brana, aquele número perfeito. Brana, aquele número perfeito. Não, isso aqui foi semana passada, né? É essa aqui, ó. Brana, é na mesma linha, tá bom? Brana, observe as letras e os números do seu nome. O profeta, na mensagem Almas Encarceradas, ele disse: observe bem o 7. Vigie bem o 7. Foi a vinda do Senhor. Não será. Almas Encarceradas, ele está apontando para algo que já aconteceu. Foi a vinda do Senhor. Porque na mensagem, a qual atração sobre a montanha, ele disse, há 3 anos atrás era uma profecia, não um ponto de interrogação. Senhores, é este o tempo? É bom nós observarmos os mínimos detalhes da mensagem. Os mínimos detalhes da mensagem. Há 3 anos atrás era uma profecia, não um ponto de interrogação. Porque a mensagem é uma pergunta. Senhores, é este o tempo? Mas a mensagem não é um ponto de interrogação. O profeta pregou como se fosse. Mas quando aconteceu no Monte Pôr do Sol, quando ele pregou qual a atração sobre a montanha, ele disse, há 3 anos atrás, era uma profecia. Amém? Não uma pergunta. Era uma profecia. Então nós vamos entrar um pouquinho mais, isto aqui deve-se ter atenção, né? Deve-se prestar atenção nos parágrafos, porque é uma mensagem que é revelada pelo Espírito Santo. E por mais que a gente fale, por mais que explique, por mais que a gente leia, nós não temos capacidade como homem, como ser mortal, de passar isto para vocês, se o Espírito Santo não fizer. Nós cremos que o Espírito Santo quer revelar a cada um de nós, a quem ele deseja revelar, né? A quem ele desejar revelar. E eu creio que isto aqui é muito importante para nós termos mais luz do novo nome, mais luz da presença divina de Deus na terra, porque esta é a parte mais importante, né? A presença divina de Deus na terra, porque o que causa a mudança de nome, nós temos que saber isto. Quando nós falamos, irmãos, de um novo nome, de uma pedra branca, né, nós éramos meninos pensando que iríamos receber algo lá no céu. A promessa de receber um novo nome, como nós cantamos, né? Cantávamos, tem hinos, tudo, falando de um novo nome lá no céu, uma pedrinha branca. A nossa mente, ela é muito pequena. O profeta compara a nossa mente com a mente de Deus como a mente de um canário, né? Nós não podemos compreender a mente infinita de Deus. Então nós sabemos e temos revelação à medida que Deus dá para nós. Porque se Deus não nos der, nós não vamos ter nada. É Deus que dá, é Deus que faz a obra, né? É Deus em tudo e em todos. Então quando nós falávamos de um novo nome, a Bíblia não está falando, irmãos, de um novo nome individual para nós. Porque na nossa mente, cada um ia ter um nome individual, um novo nome individual. A promessa de um novo nome, que Deus faria conhecido, é o novo nome de Deus. Porque a mudança do nosso nome, ela é ocasionada por causa da vinda de Deus na terra. Nós recebemos um novo nome porque Deus tem novo nome. A mudança, ela é ocasionada por ocasião de uma grande manifestação de Deus. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto, a questão não é a mudança individual do nosso nome. A questão aqui
A mudança acontece porque nosso Deus, ele tem novo nome. A mudança é ocasionada porque Deus, ele é um pai de família. E quando ele gera uma família, aquela família leva o nome do pai. Amém? Este é o que é o detalhe. Você veja que quando Jacó lutou com um anjo, e ele de Jacó passou a ser chamado Israel, Jacó era o pai da família Israel. A ocasião, o acontecimento de Jacó ter mudado o seu nome, aquilo foi o nome transferido à família de Israel, à família de Jacó, ao povo de Israel. Então, não é questão de nós chegarmos ao céu e termos um nome novo, individual. A questão é que toda vez que Deus se manifestou na terra, aquilo mudou tudo. Houve uma mudança, é o que nós vamos ler aqui. Quando a plenitude da divindade se corporizou em um homem, a plenitude da crença era uma pessoa. Os irmãos acompanham isso aqui. Um homem, um profeta. A completa deidade havia pisado no chão. Agora falando de Jesus. Nós temos que mostrar os tipos da primeira vinda para nós termos luz do que aconteceu na segunda vinda. A completa deidade havia pisado no chão. O que é a deidade? Tudo o que é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele está nesta trindade. Deus está neste ofício trino de Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus, ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quando esta completa deidade se corporizou em um homem chamado Jesus, o que aconteceu? Jesus, o homem, trouxe essa deidade para a terra. Jesus, o homem nascido de uma virgem, ele trouxe a completa deidade de Deus para a terra. Pai, Filho e Espírito Santo estava em um corpo. E quando a deidade nasceu na terra, ela recebeu um nome. Por isso, nós fomos chamados cristãos, porque o nosso Pai se chama Jesus Cristo. Então, o novo nome é o nome da família que o Pai gera. Todos os filhos levam o nome do Pai. Então, nós estamos falando da família de Deus. Você tem que saber que Deus teve uma família dentro de 7 eras e chamou a família cristã. Mas Deus, ele retornou à terra. A deidade voltou a pisar na terra. A deidade voltou a se corporizar em um homem. O 7º selo o trouxe de volta à terra. Jesus trouxe a deidade a primeira vez à terra. Por isso o profeta pregou, o 7º selo o traz de novo à terra, de volta à terra. Quem que o 7º selo trouxe de volta à terra? A completa deidade, a plenitude corporizada de tudo o que é Deus. Amém? Então veja, agora você tem novamente um pai de família na terra, com um novo nome. Porque Jesus era o nome do Pai e ele gerou a família cristã. Jesus retorna com um novo nome, o número perfeito, e com um novo nome ele gera outra família, a família Brana. Nós não somos a família só das eras, nós somos a família Brana, a família que recebeu novamente a visita de Deus na terra. Os irmãos estão acompanhando esse raciocínio? Então veja, Jesus trouxe a deidade para a terra, a primeira vinda. Mas existe uma segunda vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É a deidade corporizada.
profeta diz, por que ele chamou o Filho do Homem? Porque a plenitude da divindade se corporizou nele. Agora, se você tem novamente a manifestação do Filho do Homem, presta atenção, Gênesis 17, Lucas 17, Apocalipse 10, 7. Deus não brinca com os números. Quando você tem novamente a manifestação do Filho do Homem, você tem novamente a deidade corporizada na terra. Por isso é chamado Filho do Homem, porque a deidade se fez carne. O que é Filho do Homem? Deus em uma carne, a deidade em uma carne. Por isso o profeta pregou, o 7º selo o traz de novo à terra. Quem? A deidade. Como? Corporizada. Quantos viram quando ele veio se materializando, se corporizando? Quem veio se corporizando naquela nuvem? A deidade. Para quê? Para pisar no chão. Quem iria trazer? O 7º selo. Quem é o 7º selo? Brana. O número perfeito de Deus. Observe as letras e os números do seu nome. Então, quando nós falamos de um novo nome, é o novo nome do nosso Deus. Porque nós já recebemos, nas eras da igreja, o nome do nosso Deus no batismo. Escreverei sobre ele o meu nome. Quando que foi escrito o nome de Deus em você? No batismo. Você foi batizado em nome do seu Deus, Jesus Cristo. Mas ele prometeu também que revelaria o seu novo nome. Quando que é escrito o novo nome de Deus em nós? Na revelação dos 7 selos. Porque quem retorna para abrir os selos é o nosso Deus com um novo nome. Amém? Isto é claro. Isto é claro e perfeito. Então, a promessa é que Deus revelaria não o nosso novo nome, como nós tínhamos conjecturado na mente, chegar lá no céu, abrir, lá receber uma pedrinha, e lá o seu nome é outro nome, só você que sabe. Ninguém sabe, só você. Isto aí é meninice, isso aí é conjecturar, é figurar a Deus. Não. A promessa é que Deus revelaria o seu novo nome. Para Deus revelar seu novo nome, tem que haver outra encarnação da divindade corporizada. E quando novamente acontece a divindade se corporizar de novo, Deus está escrevendo o seu novo nome. Deus está revelando o seu novo nome. Quando que é revelado o nosso novo nome? Na abertura do 7º selo. Mas por quê? Porque o 7º selo traz a divindade, a deidade, novamente à terra. Amém? Para ser gerada a família da fé. A família Brana. Não, irmão, não é um homem que gera a família. A igreja é a família de Deus. A igreja é a noiva de Deus. Por que ela tem novo nome? Porque ela se casou. Ela não recebe, não é o novo nome dela. É o nome do noivo que ela recebe. É o nome dele. Ela é chamada pelo nome dele. Por que vocês temem isso, então? Um gentio levaria seu nome. Por quê? Um gentio traria Jesus para a terra. Então veja, o casamento é quando a noiva recebe um novo nome, não dela, dele. Por isso, o que muda o nosso nome é a manifestação de Deus na terra. O que ocasiona a mudança de nome é quando a plenitude da divindade, quando a deidade pisa no chão, porque para ele pisar no chão tem que haver uma encarnação. Então veja, Jesus era a plenitude da crença. Jesus não era parte da crença, parte da doutrina. Porque quando falamos crença, estamos falando da doutrina. Estamos falando da palavra. Estamos falando da fé. Jesus não era parte da fé. Jesus não era parte da doutrina. Jesus não era parte da lei.
Jesus não era parte da palavra, ele era a completa deidade, tudo que Deus era. O que Deus era? O Verbo. A plenitude da palavra corporizada em Jesus. Aquilo mudou tudo na terra. Jesus era a plena lei, vivendo em carne, manifestada. Jesus estava cumprindo na sua vida tudo que foi escrito a respeito dele. Então, Jesus era a plenitude da crença do Messias. O que era o Messias? Para os judeus, era Deus na terra. Se você perguntar para os judeus, você vai ver isso. O que é o Messias para os judeus? É Deus mesmo. Foi isso que ele perguntou para aquele homem, aquele judeu? Quem é o Messias? É Deus mesmo. Só que na mente dos judeus, o profeta diz: iria se abrir nas nuvens um grande corrimão dourado, uma escada celestial com milhares de anjos, e o Messias ia descer no pátio do Anás e do Caifás e dizer: estou aqui. Um homem formado, né? O próprio Deus na terra. Eles tinham esta figura do Messias. Mas quando a deidade pisa no chão, é um nenê banguelo, sem dente, chorando numa manjedoura. Veja como é que é. A simplicidade cega os incrédulos. O profeta diz que cada vez que Deus manifesta, Deus ri do povo. Deus ridiculariza o povo. O povo olhava para aquele bebê, como que eles iam conceber na mente deles que aquele bebê chorão na manjedoura era o próprio Deus, nascido num estábulo fedorento, cheio de fezes de animal. O pano que rolou ele, diz o profeta, foi tirado da canga de um boi. A completa deidade corporizada estava na terra. Aquilo mudou o curso do mundo. E o nome dele mudou o nome de uma nação. Veja, dores de parto. Deixa eu ler aqui. A gente não vai terminar isso aqui tudo, né? Vai ficar para o ano que vem. Mas eu quero dar mais um pouquinho para os irmãos disso aqui, ó. A mensagem dores de parto. Agora, 96. Agora, nós sentimos e sabemos que isto é a verdade. Que os sistemas apodreceram em cada era. E em cada era seus sistemas tiveram que apodrecer e morrer. Até que ele trouxe aquela igreja fora daquela confusão podre. Trouxe a palavra a si mesma. A palavra do Senhor vem ao profeta. A palavra nunca vem a um sacerdote, vem ao profeta. E observe o que aconteceu. Finalmente, aquela palavra foi completamente nascida aqui em carne humana. Olha, a plenitude da divindade descansou completamente nele. Porque Jesus era o quê? O Senhor do sábado. Jesus era o Senhor do sétimo dia. Amém? Jesus era o Senhor do sétimo anjo. Por que a plenitude da divindade descansou completa nele? Porque Brana era o sábado do Senhor. Olha aqui, ele era a palavra. Os profetas são parte da palavra, a palavra para as suas eras. Nós somos a parte da palavra hoje. Nós seguimos a palavra, mas ele era a completa plenitude da palavra. Ele era a palavra. O profeta prega na mensagem coisas que hão de ser. Nós pensávamos assim, antes da plena e completa palavra vir à existência na onde? Nos 7 selos. Ele disse, quando eles o estavam acusando de fazer a si mesmo Deus, porque ele era o Filho de Deus. Veja, ele, Jesus, a completa plenitude da palavra. Quando Jesus trouxe a deidade para a terra. Veja, quando Jesus chegou, ele foi a plenitude da crença judaica. Jesus trouxe a completa divindade, a deidade, para pisar na terra. O que era Jesus? A plenitude da crença, da fé. Não faltava nada em Jesus.
Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Né? Quem tem Brana tem tudo. Olha, leve para lá. O ministério da lei, chegou à perfeição quando Jesus, o próprio Deus, foi feito carne. Porque Deus, ele tinha o ministério da lei. Quando aquela lei se corporizou em Jesus para cumprimento, a lei chamou Jesus. A lei era o ministério do Pai. E como Pai, na lei, ele não tinha nome. Ele era o eu sou. Mas quando a lei foi aperfeiçoada em Jesus, a lei, o Pai, chamou Jesus. O ministério chegou à perfeição quando Jesus, o próprio Deus, foi feito carne. Deus, o Espírito, produzido em forma humana, no natural, entre os judeus. E como que Deus chamou, quando ele foi produzido no natural, em carne humana entre os judeus? Senhor Jesus Cristo. Mensagem, almas encarceradas. O ministério da graça. Agora, Jesus, profeta pregando. O ministério da graça chegou à perfeição quando Jesus, certo? Foi reproduzido. Não estou lendo o parágrafo aqui para dar tempo. Mensagem, almas encarceradas. Nós estamos já temos decor isso aí na nossa mente. O ministério da graça chegou à perfeição quando Jesus Cristo foi produzido ou reproduzido no natural, entre os seres humanos. E eu te pergunto, como que ele chamou? Porque o profeta diz, Deus não pôs o seu nome em mim, mas um gentio levaria seu nome. Então, irmão, precisa de revelação do Espírito Santo. Porque quando a lei foi aperfeiçoada, Deus foi produzido em carne humana e chamou Jesus. E quando a graça, ela é aperfeiçoada na abertura dos 7 selos, Jesus é reproduzido em carne humana entre os gentios. Como que ele chamou? Eu vou dar uma dica para vocês. É um número perfeito. Eu vou dar outra dica. Observe os números e as letras do seu nome. É perfeito, irmãos. Perfeição. Como que as pessoas podem ter uma mente infantil de achar que Deus está exaltando o nome de um homem, nosso irmão Brana, nas montanhas? Como? Como que pastores cheios de sabedoria como nós temos? Como que eles podem imaginar que Deus está exaltando o nome de um homem nas montanhas? Porque o próprio Deus diz, a glória é minha e eu não vou dividir com ninguém. Deus não divide sua glória com homem nenhum, com mensageiro nenhum. Por que que o nome Brana é perfeito e a perfeição? Então quer dizer que Deus está dando honra, glória para um homem? Não. Ele precisava do 7º selo. Ele precisava do 7º anjo, do 7º dia, da 7ª era, para ali fazer habitar o seu nome. Para que a plenitude da divindade, a deidade, pudesse pisar no chão. Olha, o povo prega, o povo canta que a deidade pisou no chão, mas como que a deidade chamou? O profeta diz, se aparecesse um homem aqui com cravos, com furo de cravos nas mãos e nos pés, e dissesse, eu sou Jesus, eu não creria. O profeta diz, quando ele se manifesta, ele se corporiza, ele precisa de um corpo. Olha, isso aqui é importante. Jesus foi reproduzido. O 7º anjo é a reprodução de Jesus, não é de um homem. O 7º anjo é a reprodução da palavra feito carne.
O sétimo anjo é a reprodução da deidade feito carne. Isto é forte, isto é só para a noiva, isso aqui é para o eleito. Isso aí é poder de arrebatamento. É esta revelação que vai te arrebatar. Porque para nós sermos salvos, nós tivemos que ter revelação de que a deidade, Jesus, pisou no chão, o próprio Deus. Não pense que você vai ser salvo crendo numa santíssima trindade, em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, não. Você só é salvo quando você crer que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E para você crer que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo, você tem que crer que Jesus é o próprio Deus em carne, produzido em carne. E para vocês serem arrebatados, vocês têm que crer que Jesus Cristo retornou com um novo nome, e que Brana é a reprodução do Senhor Jesus Cristo no natural, entre os seres humanos. Isso vos escandaliza? Jesus podia perguntar para ele, isso aqui escandaliza as pessoas, mas isso aqui alimenta a noiva. Isso aqui dá força para nós. Isso aqui nos põe em estímulo para o rapto. Você saber que a deidade voltou a pisar no chão, trouxe para nós um novo nome. Porque é isso que acontece quando o próprio Deus pisa na terra. Muda tudo, muda o curso de tudo. Olha, quando Jesus pisou na terra, Ele mudou. Mudou tudo. Ele mudou da lei para a graça. Ele mudou de Israel para um povo cristão. Os apóstolos passaram a ser chamados cristãos por causa da presença da deidade na terra. Então, quando Jesus Cristo volta, olha, nós vamos ler aqui se der tempo. O profeta disse, haverá outra mudança. Deixa eu ver se a gente consegue atingir isso, né? Por quê? Porque quando Deus pisa no chão, a deidade é corporizada, irmãos, aquilo traz uma revolução espiritual. Né? Aquilo muda tudo, muda o curso das coisas, muda da lei para a graça, e agora quando Jesus retorna na terra, em uma deidade corporizada, muda da graça para a revelação, porque o tempo da graça acabou, para que a revelação, o ministério do Filho do Homem, sabe o que é a revelação? Ministério do Filho do Homem revelado. Sabe o que é salvação? Filho do Homem revelado em Jesus. Sabe o que é revelação? Filho do Homem manifestado em Brana. Dois propósitos diferentes. Por isso há duas vindas. Se ele não viesse a primeira vez, não haveria salvação. Nós não poderíamos ser chamados cristãos. E se ele não retorna pela segunda vez, nós não teríamos rapto. Porque o que produz fé de rapto na igreja é a revelação do Senhor Jesus reproduzido em carne na terra. Quando Deus pisou na terra em um corpo para falar com Abraão, Ele mudou o nome de Abraão. Enquanto Ele não pisou na terra em carne, Ele não mudou o nome de Abraão. No capítulo 17, Ele muda o nome de Abraão. Em Apocalipse 10, Deus muda o nome da igreja. E uma coisa que é importante vocês verem isso aqui, ó, presta atenção. Porque o próprio Dr. Livile, ele quer levar o tipo do irmão Brana para Abraão. Abraão não é tipo do irmão Brana, Abraão é tipo de João. Abraão é tipo da noiva, da igreja. Brana é tipo do próprio Deus visitando Abraão. Dr. Livile não pregou o novo nome porque ele não tinha esta revelação que João trouxe para nós. Tá certo? Por isso, João é o Abraão deste dia. Nós somos o Abraão deste dia. Quem tipifica Abraão somos nós, a igreja, João. Porque quem tipifica a deidade pisando no chão, o próprio Deus, é o irmão Brana. Porque eles não querem se ferir muito, eles querem transferir o tipo da mudança do nome de Abraão para o irmão Brana. O irmão Brana é tipo de Abraão, não é, e eu vou ler para vocês aqui, vocês vão ver. O irmão Brana, ele não podia dizer claramente, ele disse para o Dr. Livile, Dr. Lee, eu não posso dizer, mas você pode.
quando ele faz referência a Abraão. Todas as vezes que o irmão Branham pregou, ele fez referência a 3 anjos. E ele falou Billy Graham e Oral Roberts. Mas todas as vezes, quando ele ia fazer referência ao próprio Deus, ele disse Abraão. Por que os 2 anjos é Oral Roberts e Billy Graham aqui no século XX e ele quer levar o terceiro lá para Abraão? Não era Branham. Toda vez que ele fez referência a Billy Graham e Oral Roberts, ele ia falar do seu nome, mas ele dizia, olha, Abraão são 7 letras. Para que os incrédulos tropeçassem e ficassem cegos, olhando para Abraão. Por quê? Reconhecer que o irmão Branham era Elohim em uma carne humana é muito para eles, isto fere a fé deles. Olha, Jesus era a plenitude da crença cristã, da fé cristã de salvação. Tudo foi profetizado em parte no Velho Testamento. Cada patriarca e profeta foi parte da palavra. Mas Jesus era a plenitude da palavra. A plena promessa, a perfeita promessa, a plenitude da verdadeira crença pisou no chão, tá certo? E era Jesus. A ponto, veja aqui, a ponto de sua manifestação, Deus em uma carne, poder mudar o curso das coisas. Mudou tudo. Até o calendário mudou. Até o calendário. Mudou os tempos. Bom, Jesus, quando ele pisou na terra e partiu, houve uma mudança extraordinária em tudo. Os apóstolos passaram a ser chamados cristãos. Começou a se contar o primeiro dia com o nascimento de Jesus. Mudou tudo. Jesus foi a plenitude da crença judaica. Sua presença mudou o rumo de tudo. Mudou a dispensação da lei para a graça. Mudou até o nome de uma nação. Mas vamos devagarzinho, sem pressa, né? Aí sobra um pouquinho para outro dia, né? Deixa eu entrar em algo aqui. Mensagem às 7 eras da igreja, 184, a página. Olha, também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca. E dentro da pedra, agora presta atenção aqui, está entre parênteses, não sobre, dentro da pedra um novo nome. E somente o dono conhece. Quem que é o dono da pedra, irmão? Sou eu? É você? Não. O dono da pedra é Jesus. Ele é a principal pedra de esquina. Ele é a principal pedra de coroa. Ele é o dono da revelação. Ele é os selos que foram abertos. Presta atenção nisso aqui. Uma pedra branca é um novo nome, que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. É para uma família. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Olha aqui, estes nomes ocasionaram uma mudança e foram dados por causa de uma mudança. Qual foi a mudança, irmãos? A lei para a graça. Por isso que foi mudado o nome, da lei para a graça. Olha, foi somente depois que Abraão e Sara, preste atenção aqui, olha, somente depois que Abrão e Sara e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor. Quem muda o nome da igreja é o Senhor. Não é o nosso irmão Branham que muda o nosso nome. É a manifestação do Senhor na terra. Sarai. Depois de Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que se tornaram aptos para receber o filho vindouro, Isaque. Isaque é filho prometido, não é filho do homem. Isaque é filho prometido,
é como o rapto nas nuvens. Filho do homem é Elohim na tenda de Sara. Filho do homem é Elohim com a igreja abraâmica. No caso de Jacó, ele teve que vencer, depois foi chamado príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança deles veio. E hoje, e hoje cada um de nós, crentes verdadeiros. Para ter mudança de nome, irmãos, tem que ser crente verdadeiro. Se você for um manufaturado, seu nome não vai mudar. Se você for um incrédulo, seu nome não vai mudar. Mas se você for um crente, seu nome muda. Porque os apóstolos foram crentes verdadeiros em Jesus, no Messias. E o nome deles mudaram. Tivemos, hoje cada um de nós crentes verdadeiros tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É o nome de uma família, cristãos. A família cristã. A família de Deus. Porque nosso Deus se chama Jesus Cristo. É um nome comum, né? É um nome comum a todos nós. O problema é isso, né? A religião vai se tornando tão comum, aí quando dá uma mudança, o povo não crê, o povo não acredita. Mas olha aqui, é um nome comum a todos nós, cristãos. Todo mundo se chama cristão. Eu sou um cristão. Mas olha aqui, mas um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Este novo nome, quando tem que vir? Porque, primeiro, houve uma mudança para cristãos, um nome comum. Quando que aconteceu esta mudança? Quando a deidade foi corporizada em Jesus. Os apóstolos em Antioquia, se eu não me engano, foram pela primeira vez chamados cristãos. Porque Jesus Cristo, a deidade, pisou no chão. Aqui, com certeza receberemos um novo nome. Este novo nome só poderia vir quando Jesus Cristo fosse reproduzido em carne humana na terra. O que é isto? A segunda vinda do Senhor Jesus. Só Jesus, voltando, poderia mudar o nome da igreja. Ninguém mais. Poderia ser esse. Poderia bem ser que esse nome fosse nosso nome original. O verdadeiro nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Se nós estávamos em Cristo, nós estávamos no Pai. Automaticamente nós já tínhamos o nome do Pai em nós. Tá certo? Seu filho está nos seus lombos. Ele só precisa nascer para receber o nome seu, mas ele já tem nome. Tá certo? Ele vai levar o seu nome. O seu nome vai no seu filho. Mas dentro de você, o seu filho já tem. Nós já tínhamos este nome de cristãos em Cristo, porque nós já estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. Ele conhece o nome, nós não. Um dia, por sua vontade, nós conheceremos. Agora, acompanha esse raciocínio, tá bom? Página 286, 284 ainda. De 184 para 284. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, Emanuel. Porém, esse não foi o nome dado a ele. Ele era redentor, como muitos dizem que o novo nome é redentor. Ele era sacerdote, como muitos dizem que o novo nome é sacerdote. Ele era filho do homem, como muitos dizem que ele agora o novo nome é filho do homem.
Quando ele ascendeu, ele foi chamado Senhor. O novo nome ele não era Senhor. Olha a interpretação de alguns. Que o novo nome é quando ele se tornou Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele estava na terra, ele era só Jesus Cristo. Mas quando ele subiu, ele foi chamado Senhor Jesus Cristo. Irmão, isso aí não faz sentido. Então, ele foi chamado Emanuel, porém, esse não foi o novo nome, esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. É um nome humano. Olha, irmão, se ele vai escrever sobre nós o nome dele, e é o nome de um ser humano chamado Jesus, para ele escrever sobre nós um novo nome, tem que ser o novo nome de um humano. Ou eu desconheço as Escrituras. Olha aqui, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitastes. Portanto, o nome de Deus é Jesus. Porque esse é o nome em que ele veio. E agora, quando ele retorna, qual é o nome em que ele vem? Ele veio pela segunda vez e chamou Jesus? Não. Um gentil, vou te dar uma dica para vocês. O profeta diz que um gentil levaria seu nome. Ele viria em nome de um gentil. Presta atenção. Deus é Jesus, porque esse é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. E olha agora, presta atenção. E qual é o nome, e qual nome a mulher adota quando ela se casa com o homem? Ela adota o nome dele. Agora, eu te pergunto, Jesus veio para casamento a primeira vez. E eu te pergunto, ele se casou? O profeta disse, o apóstolo Paulo disse assim, olha, temo que assim como a serpente enganou Eva, temo que de alguma forma os vossos sentidos sejam corrompidos como Eva foi enganada e vocês também sejam enganados. Estou vos preparando como uma virgem para um noivo, o Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, Jesus casou quando ele veio? Não, ele foi rejeitado pelos judeus. E agora ele levanta Paulo para Paulo tirar um povo para ele, para o seu nome. E qual o nome que a mulher adota quando ela se casa com o homem? Ela adota o nome dele. Será seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si. É isso que as pessoas precisam ter revelação. Eu te pergunto, quando foi que ele tomou ela para si? Provando sua palavra, 2:36. Será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós em carne humana, que fará a palavra tão real que unirá os dois. O casamento virá quando o Filho do Homem for revelado em carne humana. O povo está esperando o casamento lá no céu. À meia-noite se ouviu o clamor. O profeta diz, olha, eu olhei para o relógio, são meia-noite. A meia-noite está sobre nós, amigos. À meia-noite se ouviu o clamor. Eis aí o noivo. Sai-lhe ao encontro para casamento. Quem é o noivo? A palavra revelada. Irmãos, o casamento é Apocalipse 10. Ali está o casamento, aqui está o casamento. O profeta que diz, 2:36, provando sua palavra. Como que as pessoas esperam casamento lá no céu? Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Mas ela tem que se unir aqui. Por isso ele pregou a união invisível da noiva de Cristo. Vocês não creem no título, não? Eu creio na capa. Eu não creio só nas páginas que o profeta pregou, não. Eu creio na capa. A união invisível da noiva de Cristo. O casamento invisível da noiva de Cristo. Provando sua palavra, 2:36. Olha, quem sabe no próximo culto a gente lê esse parágrafo, porque sempre a gente lembra do parágrafo e não traz a mensagem. Mas ela está aqui. Escreverei sobre ele o novo nome. Meu novo nome. Agora, isso aqui,
quando tudo se tornar novo. Ora, mas e aí? Quando que tudo se tornou novo? Eu te pergunto. Quando que tudo se tornou novo? Na abertura dos 7 selos. O profeta diz, na festa das trombetas, se ele pregou algo que foi inspirado, foi os 7 selos. Ali o profeta diz, onde ele nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Quando que Jesus manifesta o seu novo nome? É quando a Bíblia se torna uma nova Bíblia, meu irmão. E quando foi que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia? Quando foi revelado os 7 selos, na abertura da palavra, este livro se tornou novo para nós. Quando tudo se tornou novo, quando o Apocalipse 10 foi manifestado, foi ali que tudo se tornou novo e até o nosso nome se tornou novo. Olha, isso aqui é muito claro. Olha, escreverei sobre ele o meu novo nome. Haverá uma mudança, sofreremos outra mudança, diz o profeta. Eu escreverei sobre eles o meu novo nome, quando tudo se tornar novo. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Então aqui, ó, ele tomará sobre si, presta atenção agora, ele, Jesus, ele tomará sobre si um novo nome. Ó, e esse nome será o nome da noiva também. Ó, é Senhorita Jesus Cristo. Por que o profeta não falou então? Não, a noiva chama Senhorita Jesus Cristo. Ó, e esse nome será o nome da noiva também. Ô, irmão Brana, vamos perguntar para o irmão Brana, não é Senhorita Jesus Cristo, irmão Brana? Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Mas não é Senhorita Jesus Cristo, pastores? Ó, teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida, ele deixará esta revelação, presta atenção aqui, ó. Ele vai deixar esta revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. Quer que eu dou uma dica para vocês? Tem 7 letras, porque 7 é o número de Deus. Quer outra dica? É perfeito, perfeição, porque só Deus é perfeito. Quer outra dica? É um sinal eterno, porque é Deus conosco. Não dá para errar com essa dica, hein? E quer outra dica? Sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia que ele desejar divulgar este nome. É suficiente saber que seria muito mais sublime. Quem que é? Qual é o nome que significa sublime ao Pai? Vai lá no Google. Não vai só no Dr. Levi, não, vai no Google. Dá um Google lá. Google, o que significa BRANHM, Google? Ele vai dizer para você, sublime é o Pai. É suficiente saber que será maravilhoso, sublime, mais do que poderíamos imaginar. Sublime. Deixa eu ler aqui como está aqui, ó. É suficiente saber que será muito mais sublime. Sabe o que é sublime? Sabe o que é sublime? É uma coisa que é perfeito. Tá certo? Maravilhoso. Quem que é maravilhoso? E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz. Você acha que ele está falando de um homem? Será maravilhoso, será sublime. Mais do que poderíamos chegar a imaginar. Amém? Eu gosto disso aqui, vocês não gostam? Estourou nosso tempo. Nós vamos continuar, quem sabe amanhã, quem sabe quando nós retornarmos da viagem, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam que este nome que vai ser revelado para nós, quando tudo se tornar novo, você tem que saber que é sublime, que é maravilhoso, que é perfeito, que é perfeição, e que tem 7 letras. Presta atenção,
está escrito numa pedra branca, uma revelação. Esta pedra está dentro de uma revelação. E quando os trovões soaram, eles soaram este número e este nome perfeito. Prana, observe as letras. Nós não conseguimos chegar nisso aqui. Isso aqui eu tirei da mensagem do profeta. Observe as letras e a numerologia do seu nome. É um nome perfeito. Aí o profeta vai dizer: irmão Brana, não há nada em um nome. O profeta diz assim: não deixa que ninguém te diga isto. É onde eu ia ler para os irmãos a mensagem do Dr. Livile, quando ele escreveu o que o profeta mandou. Quando ele escreveu a mensagem, o profeta do século XX. Pena que o horário estourou. Mas eu vou trazer isso para os irmãos. O Dr. Livile não teve coragem. João profetizou para nós e teve coragem de mostrar. Dr. Livile não teve coragem. Dr. Livile falou assim: não se deve dar importância a mais do que se tem nesse nome. E aí o Dr. Livile, nós vamos ver, ele comparou o irmão Brana com Abraão. Está errado, Dr. Livile. Brana não é tipo de Abraão. Quem é tipo de Abraão é João e a noiva. Brana é tipo de Elohim em carne humana. Foi Elohim que visitou Abraão. E o irmão Brana foi o tipo de Elohim. Ele mesmo disse: é Jeová Deus em minha carne. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por mais esta oportunidade que temos de estar aqui na tua casa e se alimentar desta palavra. Te damos graça por esta grande revelação que o Senhor trouxe para nós. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, que a tua igreja continue, Pai, tendo mais luz, que a tua palavra continue fazendo mais sentido para nós, Pai, pois isto alimenta a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.